Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. A primeira parte dessa equação que Deus me fez entender é que existem tipos distintos de choro, de tristeza. Por exemplo, em 2 Coríntios 7,10, Paulo diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Não são tristezas iguais. Logo, nem todo choro é igual. E a primeira coisa que Deus me fez perceber foi essa distinção dos tipos de lágrima, dos tipos de choro. Quando, por exemplo, a Bíblia fala de Deus prestando atenção ao choro, e daqui a pouco vou dar alguns exemplos desses que chamam a atenção de Deus, normalmente eles são uma linguagem de fé e de confiança. Mas, normalmente, quando o assunto é Deus indiferente, isso tem a ver com um contexto de pecado onde não houve arrependimento. Por exemplo, em Malaquias 2,13, quando Deus disse, vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, eu não vos ouço, o versículo seguinte explica. E vocês perguntam por quê? E a resposta divina é, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você sequer honra a aliança matrimonial e acha que só porque chorou, eu vou ficar com dó de você. É como se ele estivesse dizendo na linguagem nossa atual, é ruim que seu choro vai levar a algum lugar. Aliás, em alguns lugares parece que a forma como o evangelho é comunicado não fala muita coisa a respeito do sofrimento. Em outros, parece que a gente exagera, valoriza. Um dia uma pessoa falou, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei, isso aí está na Bíblia? Não, rapaz. Ele falou, tá não? Eu falei, tá não. Ele falou, mas bem que podia estar. E aí você fica tentando entender o quanto daquilo é sério e o quanto é brincadeira. Mas na cabeça de alguns o choro parece quase misto. Se Deus vê as lágrimas, é só dar uma choradinha e está tudo resolvido. Nós temos vários exemplos de lágrimas que foram ignoradas. Uma delas, Gênesis 27:38, fala sobre Esaú. Logo depois dele perder a bênção de seu pai Isaque, a Bíblia diz, levantando Esaú a voz, chorou. Gênesis só fala isso, não dá explicação. Quem explica o ocorrido é o livro de Hebreus. Em Hebreus 12:16, a Bíblia diz, nós não podemos ser devassos, profanos, como Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E no verso seguinte, o 17 de Hebreus 12, a Bíblia diz, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Onde existe lágrimas sem arrependimento, você não vai ver nenhum tipo de intervenção divina. Por quê? O pecado é a causa de toda dor, sofrimento, choro e lágrimas. Tudo isso entra por meio da mesma porta que é o pecado. Seria muita inocência acreditarmos que o homem brincando com a causa do sofrimento pode viver sem nenhum arrependimento o consolo e a intervenção de Deus. Então, acredito que o primeiro passo é que a gente consiga distinguir não só os tipos de choro ou de tristeza, mas também, como eu vou falar daqui a pouco, os tipos distintos de alegria. Por exemplo, eu acho que quando mexemos nesse assunto de Deus, muitas vezes não se importar com esse choro sem arrependimento, a gente pode fazer a distinção do que alguém chorar a essência do problema ou chorar apenas a consequência, quando falamos em termos de pecado. Por exemplo, Saul é confrontado por Samuel a respeito de perder o reino. Ele não demonstra nenhum sinal de arrependimento diante de Deus. Só quando Samuel vai sair, ele agarra e diz, você não vai a lugar nenhum. Me honra diante do povo. O importante é manter a média. O importante é que nada disso seja comprometido. Quando Davi peca, no Salmo 51:4, ele diz para Deus, contra ti. E contra ti somente eu pequei. Você não vê Davi lutando para preservar, por exemplo, o reino. Aliás, quando Absalão se levanta naquela revolta contra o pai, Davi dá um perdido no reino. Ele vira as costas, abandona o palácio, vai embora. Se os seus homens não lutam, ele jamais recuperaria aquilo. E o posicionamento dele é meio de quem diz, eu fiz por merecer. Eu realmente pequei. A preocupação de Davi não era necessariamente a consequência, era a essência. No mesmo Salmo 51, que é um salmo de arrependimento do seu pecado, ele diz, não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Basicamente, você vê alguém que focou na essência do problema do pecado, e não mere simplesmente na consequência. Bom, na Semana Santa de 2006, eu tinha mudado para Curitiba em 2005. Nós fizemos um evento, a igreja estava começando, juntamos várias das nossas igrejas, do pessoal ligado conosco, para dar quórum e fazer um evento junto. Fomos para um centro de retiro, trouxemos vários preletores amigos,
E me lembro de um amigo em especial que me abençoa muito, que estava ministrando, o pastor Marcelo Jamal. Normalmente, quando ele fala, ele tem uma linha de raciocínio assim, muito coerente, não costuma desviar do trilho. Mas ele deu o que eu chamaria de um deslize profético. Você vê que o camarada sabe que o trilho é esse, mas que ele sente a necessidade de dar uma saída naquele momento. E, de repente, ele começa a falar do Salmo 35, né, que diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Daí ele afirma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele diz: gente, vou sair um pouco do assunto porque eu preciso falar isso. Ele diz: o que significa o choro pode durar uma noite? Ele falou: o choro tem prazo de validade. Mas será que essa afirmação é literal? Ele disse: se fosse, todo mundo teria seus problemas resolvidos em no máximo 24 horas. Ele falou: mas a própria Bíblia fala de gente que chorou muitos dias. Então a pergunta é: se isso não é literal, o que é que simboliza, o que é que significa? E basicamente ele resumiu da seguinte forma: ele falou, a noite é o ambiente das trevas, o amanhecer é o momento da mudança que traz a chegada da luz. Ele diz: o choro ou a tristeza prevalece no ambiente de trevas, enquanto a alegria entra quando a luz chega. Trevas na Bíblia fala de ignorância, luz fala de revelação. Por exemplo, em Efésios 1, Paulo diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, quando ele ora por espírito de revelação. Mas no capítulo 4, ele fala a respeito de não ser como os gentios. Aí ele diz assim: separados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, entenebrecidos, trevas, no seu entendimento. Então ele diz: nós precisamos entender isso, que a revelação da palavra é que tem o poder de produzir mudança. Eu lembro que eu sentado, estou olhando aqui e pensei: uau, esse é um assunto interessante. Ele parou e falou: bom, estou falando isso só como profeta, já vou voltar no meu trilho. Ele aponta o dedo para mim na frente de todo mundo e diz: mas quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você. Eu pensei: eu não sabia nem esse negócio que você está falando, e agora eu tenho que escrever um livro só porque o meu ministério é isso. Não levei aquilo muito a sério. Depois ele falou: cara, é sério, eu estou te liberando uma palavra. Eu esqueci completamente disso. Só me lembrei em setembro do ano passado, quando terminei de escrever o livro, e o Espírito Santo me fez lembrar disso de uma forma nítida e falou: eu quero que você leve luz ao coração das pessoas, né? Eu quero que você comunique a palavra. Então, a segunda coisa, depois de distinguir os tipos de choro, para mim é tentar estabelecer aqui um resumo da necessidade de que a gente compreenda o processo. Como eu disse antes, que Deus transforma a tristeza em alegria é bíblico e é fato. Agora, como isso acontece é algo que eu e você precisamos, de fato, entender. Por que que Deus não pode intervir, por exemplo, no choro onde há pecado sem arrependimento? Né? É a revelação, é a compreensão da palavra que normalmente leva o homem ao arrependimento, que gera mudança. Né? Sem ela não haverá intervenção. Mas entendendo isso, eu acredito que nós podemos entender que, na perspectiva do crente, o choro não precisa necessariamente ser uma conformação com a dor, né, com uma circunstância difícil, até mesmo com uma situação, né, que nós interpretaríamos e rotularíamos de derrota. Ele pode muitas vezes ser o reconhecimento da nossa insuficiência, mas a expressão da nossa confiança no Deus que é todo suficiente. Então, quando você vê o rei Ezequias, por exemplo, chorando, ele não está apenas lamentando a notícia, é só você ver a oração dele. Ele diz para Deus: o Senhor sabe que eu andei diante de ti com o coração íntegro. Né? Ele se posiciona dizendo: eu não posso reverter esse quadro, mas o Senhor pode. E por causa dessa linguagem de fé, porque não é apenas o choro pelo choro, ele recebe um milagre. Nós podemos falar de Ana, né, a mãe de Samuel, chorando diante do Senhor a ponto de Eli inicialmente interpretá-la, tê-la como embriagada. Mas ela sai de lá com o que nós podemos classificar de uma palavra profética de Eli: que o Senhor te conceda a petição que fizeste. E aquela circunstância foi mudada. E não podemos negar tanto o fato bíblico como a possibilidade de viver isso nos nossos dias. Porque Deus não foi um Deus de milagres, Ele continua sendo um Deus de intervenções, Ele é o mesmo, Ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre, e nós vamos sustentar essa mensagem. No entanto, se nós formos honestos com a Bíblia, nós não podemos dizer que a única forma de Deus mudar, né, tristeza em alegria seja apenas mudando circunstâncias. É lógico que quando muda a circunstância, ele pode mudar aquilo que nos entristece, substituindo por algo que nos alegra. Mas se nós formos honestos, às vezes a mudança pode acontecer do lado de fora, nas circunstâncias. Ou às vezes a mudança pode acontecer do lado de dentro,
independente ou independentemente das circunstâncias. E talvez o melhor exemplo que a gente possa citar diga respeito ao próprio Cristo. Eu, durante muitas vezes, recebi o questionamento: o que significa Jesus dizer lá no Getsêmani, quando ele está orando, passa de mim esse cálice? Eu digo às pessoas: olha, no ensino do próprio Jesus, cálice fala de sofrimento, né? Ele está na iminência de enfrentar a sua morte. É evidente que o assunto em questão é esse. Mas quem fala disso com clareza é o livro de Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 5, dos versículos 7 a 9, a Bíblia diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, logicamente isso indica não só a linha cronológica quando aconteceu, mas está destacando a humanidade de Jesus, Jesus como homem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Né? Hebreus interpreta que o clamor de Jesus dizia respeito a ser livre da morte. Como homem, ele está diante daquilo que vai passar, e diante de Deus ele diz: se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar isso. Né? No entanto, o tempo todo Jesus está dizendo: contudo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Muitas vezes a gente acha que Jesus chorou. A declaração de João 11:35 é a única na Bíblia. Né? Jesus chora sobre Jerusalém. Aqui a Bíblia diz que ele chorou no Getsêmani. E nesse momento que ele oferece orações com lágrimas, o texto continua e diz assim: e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Orou com lágrimas, foi ouvido, mas a pergunta é: Deus mudou a circunstância? Não. Onde a mudança se deu? Do lado de dentro. Eu lembro que na minha adolescência, a primeira vez que eu prestei atenção nesse versículo, que ele aprendeu obediência, eu fiquei revoltado, falei: deve ter alguma coisa errada aqui. Fui falar com meu pai, que era um estudioso da Bíblia, eu falei: como que aprendeu obediência? Ele sempre foi obediente, a Bíblia diz que ele nunca pecou. Meu pai olha para mim e diz: filho, a Bíblia não está dizendo que ele aprendeu a obediência do zero. A Bíblia está sugerindo que ele aprendeu o último, o mais expressivo nível de obediência. Isso faz sentido quando você olha Filipenses 2. Subsistindo na forma de Deus, não teve ser igual a Deus como algo ao qual deveria se prender, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente até a morte. Esse é o último, mais profundo nível da obediência. E a Bíblia diz que, como homem, ele aprendeu obediência. O texto diz que ele foi aperfeiçoado. Né? Nós precisamos entender que nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Em alguns momentos, ele pode nos mudar independente das circunstâncias. Agora, não é uma coisa ou outra. Porque eu vejo alguns pregando o evangelho, parece que Deus só muda as circunstâncias. Eu vejo outros, parece que Deus muda nunca. Né? Parece que Deus só nos muda. Não é um ou outro. É tanto um como o outro. Né? Eu já tive circunstâncias onde orei, Deus não mudou a circunstância, Ele me mudou no meio delas. Mas tempos depois Ele acabou mudando a própria circunstância, depois de me ter mudado. Então, não é nem a questão de pode ser esse, pode ser aquele, temos que levar os dois em consideração. Às vezes Deus pode fazer até as duas coisas, mas nós precisamos enxergar as duas possibilidades para ser honesto com as Escrituras. Tiago, por exemplo, no capítulo 4, diz: converta-se a vossa alegria em tristeza e o vosso riso em pranto. Ele vai no caminho contrário. Né? Em vez de estar dizendo que é para transformar tristeza em alegria, ele fala de transformar alegria em tristeza. Agora, qual o contexto? Pecado. Então, ele está falando da falsa alegria do pecado. Ele diz: enquanto essa alegria estiver aí e não for substituído pela tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Deus não pode pegar esse tipo de tristeza para te dar a verdadeira alegria e não essa. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.